pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e hoje nós vamos falar sobre Pisque Duas Vezes, filme que marca aí a estreia da Zoe Kravitz na direção e que já tá se tornando um dos grandes destaques de 2024. Se você não assistiu o filme ainda, fica aqui a minha recomendação. Pisque Duas Vezes é um ótimo thriller que vai conversar especialmente aí com o público feminino. Ele traz um mistério cheio de críticas e comentários sobre ciclos de abuso, traumas, masculinidade tóxica, enfim. Eu acho que pra um primeiro filme a Zoe Kravitz mandou muito bem. Então, se você não assistiu, eu acho que vale super a pena. Salva esse vídeo e volta aqui depois, porque hoje nós vamos conversar com spoilers. Se é a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever para continuar acompanhando meu trabalho por aqui. E você pode também me seguir nas redes sociais para ver mais conteúdo sobre cultura pop. E antes da gente entrar no papo sobre o filme, queria dar uma dica para vocês, pois essa camiseta belíssima aqui que eu estou usando, da série The Bear, é da loja Bem TV e eu tenho um cupom de desconto lá. Se vocês usarem o cupom NAT10, vocês ganham 10% de desconto nas suas compras. A loja é muito bacana, tem várias estampas legais, tem camiseta, tem moletom, tem boné. Eu recomendo bastante, a qualidade das camisetas são ótimas, as meninas são incríveis. Tenho certeza que vocês vão encontrar algum produto lá que vocês vão amar. Bom, eu vou dividir esse papo aqui em partes, porque eu acho que Pisque Duas Vezes tem várias ramificações de assuntos, mas todos eles acabam estando interligados. Primeiro eu queria começar falando sobre a questão dos ciclos de abuso. Eu fui assistir Pisque Duas Vezes sem saber exatamente detalhes da trama, mas eu sabia o ponto principal, que era essa ilha paradisíaca aí pra qual a Frida e a Jess estavam indo não era boa coisa. Então, no momento em que é revelado o que os caras estavam fazendo com as mulheres ali na ilha, que por sinal eu acho que é uma das cenas mais forte, se não a cena mais forte do filme pra mim, não foi exatamente uma surpresa a informação em si. Inclusive, eu acho que essa é a cena mais forte do filme, mas ela não é explícita, né? Eu acho que isso é muito bacana. Já mostra esse olhar da Zoe Kravitz de que não precisou apelar, né? Fazer uma cena explícita pra transmitir pra audiência a gravidade e a intensidade daquela situação. Então, eu acho que essa cena ela é muito, muito forte mesmo. O que foi, de fato, a grande surpresa pra mim foi descobrir que a Frida já esteve na ilha antes. Eu assisti o filme 2 vezes e é bem interessante, sabendo dessa informação, rever a história, que eu acho que tem algumas conexões ali que já dão esse indício que o filme vai falar sobre ciclos de abuso. Desde uma besteirinha, que é o fato de que o aplicativo que a Camila cria se chama The Cycle, até eu acho que o ponto mais relevante e importante, que é a conversa que a Frida e a Jess têm lá no início do filme, quando elas chegam pra trabalhar na festa. A Frida tá meio chateada e tá preocupada porque a Jess fica voltando pra um namorado, um ficante, enfim, um cara meio merda, e a Frida fica frustrada, né, de tipo, por que você fica voltando pra esse cara? Por que você tá abrindo mão do seu poder? E aí acaba sendo um paralelo com o que acontece com a Frida, né, que é óbvio, a gente tem aqui o elemento do perfume, né, a memória dela foi alterada, mas aí eu acho que a gente tem uma metáfora, né, sobre um ciclo de abuso, sobre uma vinculação traumática, né, que a pessoa se encontra ali presa numa situação que ela não consegue sair, né? O cara é perfeito, maravilhoso, ele é um príncipe, até o momento em que a coisa muda e ele é violento, e ele não é mais aquele cara perfeito, só que aí ele se desculpa, e aí ele volta a ser querido e fofo e agradar a mulher, e aí o ciclo se repete e assim por diante. Então, em resumo, eu acho que o perfume ele acaba sendo meio que essa materialização desse poder, né, dessa influência que uma pessoa tem sobre a outra. E como ele também é dado de presente para os homens que vão até a ilha, eu acho que ele também se torna esse símbolo desse acordo entre homens que cultiva e propaga cada vez mais a cultura do estupro nas nossas vidas, né? O que nos leva para o segundo ponto aqui do filme, que é a questão da memória. Eu acho que até se a Zoe Kravitz quisesse fazer um outro filme aprofundando só sobre isso, acho que daria, porque a mente humana é muito extensa, né? E muito complexa e interessante, enfim. E é muito doido como às vezes a gente consegue bloquear certas coisas por causa de traumas. E aí a gente tem um momento que o Slater fala, né, pro terapeuta, ela nem sei se é terapeuta mesmo, o Rich, sobre como, quanto pior fosse o que eles fizessem com as mulheres, menos elas iam lembrar. Então ele tem plena consciência de que eles estão explorando dessa ferramenta, né, do trauma
pra saírem ilesos, né? Pra fazer o efeito do perfume ser mais efetivo. E apesar de a gente não saber muitos detalhes sobre a vida da Frida, o roteiro ele dá indícios de que ela tem uma vida bem difícil, né? Ela tá num momento complicado ali da vida dela e ela carrega um trauma bem grande, especificamente sobre a mãe. E aí não é dito isso no filme, mas eu fiquei pensando se talvez o Slater e os outros caras ali, se eles não tinham essa consciência ao convidar certas mulheres para irem até a ilha, né? Porque a Frida, ela é uma boa candidata, digamos. O próprio Slater diz, tipo, nossa, você consegue bloquear muito, né? Ele fica impressionado com como a mente dela funciona, porque ela não consegue lembrar da outra vez que ela esteve ali. Então eu acho que talvez eles escolhiam de uma maneira mais estratégica e não tão aleatória assim, até porque precisariam ser mulheres suscetíveis a aceitar esse convite, às vezes, meio do nada e, né, não avisar ninguém, largar os celulares lá. Inclusive, essa foi uma das coisas que não necessariamente me incomodou no filme, porque eu acho que depois eles meio que justificam, mas foi a parte que foi mais irreal pra mim, que foi o fato de que, basicamente, quase todas as mulheres ali, talvez exceto pela Camila, porque o Slater dá a entender que ela, né, trabalha com ele e tal, mas as outras mulheres foram meio que por impulso, né? A própria Sarah fala, tipo, nossa, como a gente foi burra. E eu fiquei, tipo, realmente, como assim, sabe? O Slater tinha, né, sido acusado de comportamento problemático, não sei o quê, e ainda assim elas foram, mas eu acho que talvez seja justificado por isso, né, deles escolherem pessoas fragilizadas, que estariam suscetíveis a isso. E aí, essa questão do trauma, além de ser uma ferramenta que eles exploram ali, também acaba sendo o que vai conectar, de certa forma, a Frida e a Sarah. As duas começam a história sem se conhecer e, aos poucos, vai se criando até uma rivalidade, uma competição entre elas, porque as duas estão interessadas no Slater. E aí é muito interessante que justo elas duas são as que se unem pra sobreviver àquilo. E tem essa coisa, né, de amizades ou laços que são formados a partir de, sei lá, quando duas pessoas odeiam a mesma pessoa, você vira melhores amigos, ou de compartilhar experiências ruins, né, compartilharem traumas. E acho que, né, esse caso aqui é uma experiência bem pesada, extremamente traumática. E aí isso me fez pensar muito sobre a expressão trauma de guerra, né, que na sua essência é um transtorno de estresse pós-traumático que pode acontecer com várias pessoas em diversas situações, não só alguém que foi para uma guerra, mas pensando nesse contexto de guerra, é uma vivência que a gente conecta muito com os homens, né? E é algo muito extremo. E ao meu ver, para as mulheres, esses traumas de guerra, eles são muito mais diários e muito mais comuns. E é constante num ponto de que a gente acaba aprendendo a se acostumar a isso, a se adaptar a isso, a naturalizar até de certa forma esses traumas. Tanto que a gente vê que a Sarah e a Frida, elas estão numa situação de estresse absurdo e ainda assim elas conseguem ter uma certa frieza pra agir como se nada estivesse acontecendo, pra lembrar de sempre sorrir e fingir que elas não, né, estão cientes do que rolou. Isso que eu achei interessante no filme era às vezes esses pequenos detalhezinhos que me pegavam muito, sabe? Porque realmente é algo que a gente acaba internalizando e nem percebe. E o que eu achei muito interessante da relação delas duas é que, no final das contas, elas não necessariamente se tornam amigas. Uma coisa não está necessariamente ligada à outra. É claro que, assim, eu, por exemplo, eu acho que eu acabei criando vínculos mais fortes com mulheres, né, com as minhas amigas mulheres, a partir disso, né, de compartilhar certas dores, certas vivências, da gente conseguir um nível de compreensão de alguém que viveu a mesma coisa. Mas eu acho que é importante também esse exemplo das duas, porque elas ainda são mulheres muito diferentes. Então é óbvio que é super importante que elas conseguiram contar uma com a outra naquele momento e terem sobrevivido àquilo juntas, mas isso não muda o fato de que existem mulheres diferentes, com personalidades diferentes, com visões de mundo diferentes, e eu acho que a Frida e a Sarah é um exemplo disso, né, de que talvez não era pra elas serem amigas, né, elas talvez não iam sair desse trauma, desse pesadelo horroroso com uma linda amizade, mas ainda assim elas puderam contar uma com a outra naquele momento, e isso é importante também. Até porque eu não sei até que ponto não passaria uma impressão de romantizar, sei lá, né, de tipo, elas passaram por essa situação
tenebrosa, mas elas saíram de lá com uma grande amizade, sabe? Algo assim. E quem também não está livre de traumas é o Sr. Slater King. Eu achei muito interessante que a gente tenha essa informação sobre o personagem no final, porque eu acho que reforça muito esse ponto, de uma forma geral, sobre esses ciclos de abuso, né? Que são cíclicos dentro de nós mesmos, das relações que a gente tem com os outros, né? Sejam de amizade, de família, de teor romântico, mas são cíclicos no mundo, né? De uma forma geral, porque a gente tá sempre suscetível a replicar alguma dor que a gente tem no outro, que pode replicar no outro, e assim a gente vai criando sempre vários outros ciclos. O Slater, ele fala, né, mais cedo na história, de que ele não tem lembrança da infância dele, que, tipo, ele não lembra de nada até os 10 anos. E depois, mais pra frente, ali no final, ele comenta da diferença entre ele e a irmã, que, ao contrário dele, lembra de tudo, lembra de cada uma das coisas. E ela tá desesperadamente tentando esquecer. Mas o fato dele não lembrar não elimina as consequências desses traumas na vida dele. Porque provavelmente ele seria uma pessoa diferente, ou um pouco diferente, ou estaria se encaminhando para ser uma pessoa diferente, se ele lidasse com esses sentimentos e com essas questões, ao invés de reprimir. E eu sei que no filme ele diz que tá fazendo terapia e que tá tentando lembrar, mas primeiro, eu não sei se isso é verdade, dado que o terapeuta também tava abusando das mulheres ali. E segundo, se por acaso ele de fato estava tentando alguma coisa, o que eu acho um pouco difícil, era algo muito recente, né? Era algo muito novo, ele, né, demorou um tempo aí até dar esse passo. E esse é um grande problema da nossa sociedade, né? Esses homens que não lidam com as coisas, não lidam com os problemas, não lidam com seus sentimentos e que acabam se tornando predadores, né? E usam desse comportamento predatório para tentar se provar, para tentar se impor através de infligir dor nos outros, né? Especialmente nas mulheres. Bom, e por último, eu queria comentar sobre alguns símbolos visuais, né, que tem em Pisque Duas Vezes, que eu achei que são coisas bem simples, mas que eu achei bem interessantes aqui da gente comentar. A fotografia do filme, ela é bem vibrante, né? As cores são muito vivas e a gente tem uma presença principalmente das cores primárias, com um destaque em especial ali pro vermelho, já que ele tá muito presente no filme todo, porque ele tá muito conectado ao personagem do Slater e a tudo que envolve perigo, né? Então, desde a festa, né, a decoração ali tem muito do vermelho, a cadeira que ele não sabe onde enfiar, o casarão ali na ilha também e, claro, a flor que dá origem lá pro perfume, né, a Desidéria. E aí, o antídoto para esse perfume é, ironicamente, um veneno. E ele é verde, que é uma cor complementar ou oposta ao vermelho. Então faz bastante sentido eles usarem dessas cores para serem, né, opostas, né, ali nos efeitos de cada um. E eu achei interessante como o Pisque Duas Vezes ele vai contra essa construção imagética que a gente tem em relação ao que é bom e o que é ruim, né? A gente quer que essas personagens se libertem daquilo, que elas consigam se lembrar, que elas consigam fugir, mas para isso elas têm que beber um veneno. Então já tem essa contradição aí. E aí o verde, a cor verde, ela é muito conectada a veneno e a coisas negativas e a figuras vilanescas, né? Só a gente ver vários filmes da Disney que os vilões sempre têm uma relação ali com a cor verde, né? E até a própria figura da cobra, que é um animal que eu acho que muita gente relaciona mais ao perigo, né? Mas que pode ter símbolos diversos em culturas diferentes. Então, na mitologia grega, por exemplo, a cobra ela é um símbolo de cura e de regeneração. E aí eu não sei se foi algo proposital do filme, mas eu acho que combina muito com o que a história traz, que é o fato de que elas meio que... É quase como se elas precisassem morrer para elas poderem viverem, né? Como se elas estivessem renascendo depois de tomar o veneno. E ao mesmo tempo que elas estão renascendo, que isso está sendo bom, elas estão tendo acesso a memórias muito terríveis que estavam trancafiadas ali dentro. Então eu acho bem interessante que não é tão simples assim, né? Não é só, tomou e você está livre e feliz. Tipo, tem algo agridoce
nessa libertação. E eu gosto muito do fato de que quem colabora nesse processo todo é a senhorinha, né, que dá o veneno pra Frida. A gente não sabe o nome dela em nenhum momento, mas no IMDb ela é creditada como Badass Maid, que traduzindo, né, livremente, seria empregada fodona. E não só gosto muito dela porque ela ajudou, né, mas eu acho que ela também tem um símbolo ali interessante, não só por ela ser uma mulher e ajudar essas outras mulheres, mas porque ela é uma funcionária ali dentro, ela é uma empregada desse cara que é bilionário, que provavelmente nem olhava pros funcionários ali, que talvez subestimava o poder que eles poderiam ter, né, provavelmente ele nem cogitava a possibilidade de que a sua ruína viria por causa de um deles. Então eu acho ela uma queen, eu amo ela rindo quando a casa tá pegando fogo lá, ela é maravilhosa. E aí um outro elemento que eu queria comentar, que eu acho que também tem uma dubiedade, né, um duplo sentido ali, tal qual o veneno, é o vestido que as mulheres usam na ilha. Primeiro que assim, todo mundo usa branco, né, bem vibes culto, mas as mulheres em específico usam aquele vestido branco bem fluido, né, uma coisa bem delicada, que eu acho que reforça muito essa fragilidade da situação que elas estão vivendo. Como se elas fossem donzelas indefesas, porque de fato elas estão ali extremamente vulneráveis, né? Elas estão à mercê desses homens. Mas no momento em que elas estão usando esses vestidos e elas conseguem revidar, que elas começam a lutar e começam, né, a ficar toda suja de sangue e tal, eu comecei, enquanto eu tava assistindo o filme, eu comecei a visualizar elas como guerreiras, né, como tipo deusas da Grécia Antiga. E aí eu fui pesquisar pra ver se eu não tava, sei lá, criando uma imagem errada na minha cabeça. E eu achei muito interessante que as Amazonas, que, né, eram aquela raça de mulheres guerreiras e tal, que inspirou as Amazonas de Mulher Maravilha, inclusive, elas são retratadas em muitas estátuas e, né, artes desse período com essas túnicas gregas, né, que é basicamente um paninho branco, né, bem fluido, que eu achei similar até a esses vestidos que elas usam no filme. Então, de novo, eu não sei se foi intencional, mas eu achei que é quase como se elas estivessem ressignificando esses vestidos a partir do momento em que elas começam a lutar, né? Elas não são mais as donzelas indefesas, elas se tornam um grupo de amazonas batalhando ali pela vida delas. Então é isso, esses foram os meus comentários sobre Pisque Duas Vezes. Eu achei realmente um filme muito foda, né? Eu acho que já é um primeiro passo muito bacana nessa carreira de diretora da Zoe Kravitz. Eu tô bem empolgada pra ver o que mais ela vai fazer no futuro. E, por favor, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês tiveram outras interpretações, enfim. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like no vídeo que ajuda bastante ele a chegar a mais pessoas. Estamos em retomada desse canal, então é muito importante o apoio de vocês. E vocês podem também me seguir nas redes sociais para acompanhar outros conteúdos que eu faço pelas interwebs, beleza? Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!